Olá! Hoje a gente vai falar de uma das técnicas que eu mais utilizo para reprogramação no corpo. Antes da gente entrar mesmo na técnica, vamos entender o seguinte: nós temos três mentes, certo? Nós temos a mente supraconsciente, que é a nossa inspiração divina. É o Deus manifestado em nós, é a presença eu sou atuando dentro de todas as nossas estruturas. Nós temos a mente subconsciente. A mente subconsciente, ela é como um software, certo? E ela está sempre rodando os programas que estão instalados lá, de forma consciente ou inconsciente. Então, vamos entender assim: todas as nossas crenças, todos os nossos hábitos, todos os nossos padrões comportamentais estão imantados na nossa mente subconsciente. A gente é viciado em ser quem somos. A gente age no piloto automático, certo? Manifestando quem a gente sempre foi. Comportamentos, hábitos, pensamentos, crenças que estão dentro da gente e a gente vai manifestando. E detalhe, quanto mais a gente manifesta, mais a gente reforça essa programação. Tudo bem até aqui, certo? Existem vários níveis de crenças. Existem as crenças que são adquiridas nessa vida. São as crenças que foram implantadas principalmente na primeira infância. E a gente revive essas crenças na vida adulta. Vou dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu comigo. Eu tinha muita dificuldade em ganhar dinheiro. Na verdade, mentira, não era dificuldade em ganhar, era dificuldade em manter o fluxo do ganho financeiro. Eu ganhava, depois entrava numa zona de conforto, que deixava de ganhar, vivia daquele ganho até esgotar aquele ganho e ter que fazer tudo de novo. Então, eu estava sempre voltando ao ponto de partida, de ter que criar alguma coisa para ganhar dinheiro. E esse padrão, ele foi retroalimentado durante mais de 20 anos, certo? O que acontecia, né? Esse padrão fazia com que eu tivesse que viver a escassez. Não porque exatamente eu tinha uma mentalidade de escassez. Até tinha, porque senão ela não se manifestaria. Mas a escassez era a ferramenta que condicionava o meu processo criativo. Então, eu precisava entender mais sobre esse padrão. Por que eu tinha que bloquear o meu fluxo financeiro e eu não permitia de forma inconsciente ter um fluxo de ganhos que me levaria realmente a uma transformação da minha vida, que me levaria a um novo estágio financeiro, né? Eu estava sempre tendo que recomeçar, que recomeçar, que recomeçar. E olhando para essas crenças, eu me lembrei, né, de algo que aconteceu na minha infância, quando eu tinha 5, 6 anos de idade. A minha família, por parte de mãe, era muito pobre e nós tínhamos uma situação financeira melhor do que a situação da grande maioria dos meus familiares. É, E eu me sentia, enquanto criança, né, olhando a minha realidade e olhando a realidade dos primos de segundo grau, primos de terceiro grau, e eu já identificava que eu tinha uma vida diferente deles. Então, eu me colocava de uma forma diferente, né? Sabe como é criança, né, gente? Então eu era a metidinha, né? Porque eu tinha os melhores brinquedos, eu tinha as melhores roupas, os melhores sapatos, eu ia para os melhores lugares, eu ia para parque, eu ia para teatro, coisas que eram fora da realidade desses meus priminhos, certo? E uma vez o pai desses meus primos, brincando, acredito eu, né, que tenha sido brincando, que ele estivesse brincando comigo, disse o seguinte, que eu não poderia ter muito dinheiro porque eu seria um nojo. Isso ficou gravado na minha mente.
porque eu seria um nojo se eu tivesse muito dinheiro. Vida que segue, né? A vida foi fluindo, crescendo e tal, aquela memória apagou. A memória apagou, mas a frequência não. Então, o que que eu fazia? A minha criança interior, ela não permitia que eu tivesse muito dinheiro. Então, eu não poderia ter um fluxo contínuo de dinheiro. Eu não poderia criar riqueza, porque se eu criasse riqueza, eu seria um nojo. E pessoas que são um nojo na cabeça da criança não são amadas. E tudo que a criança quer é ser amada, ser aceita, ser acolhida, fazer parte. Então, eu entendi enquanto criança, naquele momento, que se eu quisesse fazer parte daquela família, se eu quisesse ser acolhida por aquela família, se eu quisesse ser amada por aquela família, eu não poderia ter muito dinheiro, porque senão eu ia perder tudo isso. Olha, e até descobrir foi um processo, mas muito rico, porque foi me mostrando várias coisas e me mostrando como acontece com as pessoas, para que eu pudesse ir mais rapidamente identificar nas outras pessoas as suas limitações, os seus bloqueios. Então, o que eu quero que vocês comecem a entender é o seguinte: mas aquilo que aquela pessoa falou não foi maldade. Gente, ele estava brincando com você. Mas a criança não entende como brincadeira e ela cria uma memória e cria um bloqueio. E é importante a gente entender isso. E é importante nós, como adultos, a gente começar a entender o que a gente está dizendo para essas crianças, sejam nossos filhos ou não. Qual é a mensagem que a gente está passando? Que memórias a gente está criando para essas crianças? A gente apoia ou a gente critica? Achando que a crítica vai ajudar essa criança a se desenvolver melhor. A gente está criando bloqueios naquele adulto, naquela criança enquanto adulto, né? Dependendo da forma como a gente se manifeste. Então, é importante entender as crenças que são criadas na primeira infância. Mas são crenças só depois que a gente nasce? Bebezinho não cria crença? Claro que cria. E não só depois que a gente cria crença desde do momento em que a gente é concebido, através das frequências que estão ali vibrando naquele pai e naquela mãe, principalmente naquela mãe. Então, por exemplo, se você veio de uma gravidez que não foi desejada, com certeza você tem dentro de você sentimentos de rejeição, que se manifestam na forma como você age durante a sua vida adulta, que se manifestam através da percepção, da lente que você tem para enxergar a vida, para enxergar as pessoas, como as pessoas agem com você. Você utiliza a lente da rejeição. Você está sempre achando que é pessoal e que é uma rejeição ao que você pensa, a quem você é. Você está sempre personalizando as coisas. E isso traz conflitos nos relacionamentos, no trabalho. E também traz uma dificuldade para materializar uma quantidade grande de dinheiro. Porque se eu vivo nesse padrão de rejeição, eu me sinto não merecedor. E se eu me sinto não merecedor, eu não posso ter muito dinheiro. Só quem merece tem prosperidade e abundância. Faz sentido para você? Então a gente começa a entender como a gente vai criando as nossas limitações durante a vida. Mas não são só as crenças da vida atual. Nós temos crenças ancestrais e hereditárias. Crenças hereditárias são as crenças que são trazidas para nós através dos nossos pais geneticamente, através dos nossos avós geneticamente. E crenças ancestrais. Essas crenças ancestrais são trazidas para nós até 7 gerações atrás. Então, vamos pensar o seguinte, se a gente está aqui, né? Eu nasci em 75, né? Então, se eu vou colocar 7 gerações para trás, eu vou lá a 1800 e alguma coisa. O que acontecia com o mundo em 1820, 1830? Qual era a realidade dos povos naquela época? Quais as dores? Se eu fui mulher, o que acontecia em 1800? Como essas mulheres eram tratadas dentro da sociedade?
toda essa memória está dentro de mim e se manifesta hoje de forma inconsciente. Nós temos memórias das nossas vidas passadas. Nós estamos num processo que a gente chama de roda de Sansara, que finalmente hoje está disponível para nós a finalização do processo de reencarnações compulsórias, né? Que são processos reencarnatórios um atrás do outro, com a falsa ilusão de que a gente está voltando para resgatar karmas. Não vou entrar no mérito dessa questão agora, isso é para uma outra aula, mas é importante a gente entender que a gente vem de encarnação em encarnação, tentando resgatar erros do passado. Entenda que se aquilo para mim já é uma percepção de erro, eu já trago ele na minha frequência, na minha anatomia energética. Ele já está vibrando. Então, imagina, de todas as encarnações que você teve, tudo aquilo que ainda não foi resolvido, sanado, curado, aceito, ele está vibrando no seu campo. Tudo isso é você. Olha que maravilha. Ah, não, ainda tem mais. Nós, quando criamos essa encarnação, junto dos senhores do karma, quando fazemos o planejamento para essa encarnação, a gente identifica tudo aquilo que a gente quer manifestar aqui nesse momento. Todas as curas que ficaram pendentes e que a gente quer resolver agora nessa encarnação. Então, a gente traz também essa programação, né, de tudo aquilo que a gente veio para resolver nessa encarnação, além de tudo aquilo que vai vibrar de forma inconsciente, guiando a gente para determinadas situações. Existe uma inteligência por trás de tudo isso, gente. Eu sei que falando assim parece um bagulho muito doido, né? Mas não, existe uma inteligência por trás desse estudo, de toda essa programação que está na sua anatomia energética. Tudo isso é feito junto dos senhores do karma. Para quem não conhece os senhores do karma, são mestres ascensos que são responsáveis pela sua trajetória enquanto humano aqui no planeta Terra até o seu processo de ascensão, certo? Então, tudo isso é visto, é planejado, é calculado. E a gente manifesta essas programações de inúmeras formas. No céu, na conjunção, na foto do céu, no momento em que você deu a sua primeira respiração fora do corpo da sua mãe. Aquele momento em que você respirou, aquele céu impacta diretamente em quem você é a nível energético, a nível de programações. Só isso? Não. O seu nome, a sua data de nascimento, a hora que você nasceu, tudo isso são elementos que fazem parte da sua programação. Vou trazer mais um exemplo meu, né? Meu nome é Renata. Você já deve saber, né, gente? Pelo amor de Deus. E qual é o significado do nome Renata? O nome Renata é aquela que nasce de novo, a renascida. Vai guardando essas informações aí. A minha vida, lembra que eu falei com vocês que eu tinha sempre que voltar para o ponto de partida e começar tudo de novo? Não é uma forma de renascimento, de reconstrução de si mesma? Vamos buscar um arquétipo para isso. Qual seria o arquétipo do renascimento? A fênix. A fênix sempre foi um animal místico que eu mais me identificava, sem antes ter essas ligações todas. Tanto que a minha logo é uma fênix, né? Então, vamos lá. Se eu tenho uma programação que eu sempre volto ao ponto de partida e recomeço, estou sempre no ciclo de recomeço, eu estou sempre tendo que me reinventar, sempre tendo que renascer. Ok. O meu nome, Renata, a renascida, ok? Aquela que se reinventa, aquela que nasce de novo, aquela, né? O meu animal de poder, a fênix, aquela que ressurge das cinzas, que renasce das cinzas. Eu nasci que dia? Nasci dia 28 de março. Opa, sob o signo de Áries. O que é o signo de Áries?
O signo de Áries é aquele signo que ele está sempre tendo que se movimentar. Ele está sempre iniciando coisas. É o signo que mais tem iniciativa, mas talvez não tenha tanta acabativa. Então, o que acontece? Ele está sempre iniciando coisas novas. Conseguem perceber que é o mesmo padrão? Pois é. Isso está plasmado em mim. Então, vocês precisam entender que não existe nada aleatório em vocês. Vocês não nasceram num dia aleatório, vocês não nasceram numa hora aleatória, vocês não têm um nome que tem de forma aleatória, vocês não manifestam as crenças que manifestam de forma aleatória. Tudo que existe em você é um caminho, é um indicador do seu processo de ascensão. É o indicador do seu processo de liberdade enquanto ser humano. É o seu indicador de saída da matriz de controle, certo? Que existe na terceira dimensão. Só que você precisa aprender a ler essas indicações. Você precisa aprender a lidar com essas programações para que você possa realmente promover os aprendizados. E é isso que a gente vai começar a fazer aqui com o ensino da FT. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês, né, como a gente vai criando todas essas crenças, como tudo isso existe dentro da gente ao mesmo tempo. Eu espero que vocês tenham entendido que nada em vocês é aleatório, vocês são perfeitos. Perfeitos para aquilo que vocês criaram enquanto mente supraconsciente para essa vida. Vocês têm a forma física que precisam, vocês têm a programação que precisam, vocês têm tudo, todo o suprimento divino para que vocês consigam sair vitoriosos dessa encarnação, para que vocês consigam desenvolver o seu processo de ascensão conforme o planejado. Por quem? Por cada um de vocês, a nível de consciência superior, ok? Então, agora a gente vai falar da FT, que é uma ferramenta que vai nos auxiliar a liberar essas emoções que nos prejudicam, que nos mantêm presos nesses padrões limitantes, para que a gente possa manifestar mais da nossa essência, mais de quem a gente é fora dessas programações limitantes de aprendizado, ok? Então, vamos lá. FT é uma técnica de liberação de emoções, é uma técnica de acupuntura sem agulhas, tá? Opa, vamos devagar. Aqui. Aprendendo a aplicar a FT, aprenda a aplicar a FT corretamente e mude a sua programação mental e emocional. Eu quero trazer uma observação aqui. O nosso subconsciente, que é a nossa mente emocional, ela se manifesta através do nosso corpo físico. E você pode perceber isso muito rapidamente. Traga uma memória de um momento que foi extremamente vergonhoso para você, extremamente humilhante, e perceba como o seu corpo vai reagir a essa memória. Porque aquela emoção está registrada no seu corpo. Então, o seu corpo vai vibrar, se manifestar através daquela memória. Agora, traga a memória de uma pessoa que você ama muito. Pode ser o seu parceiro, sua parceira, pode ser um filho, um pai, uma mãe. Traga essa memória de um momento incrível com essa pessoa que é tão importante para você. Perceba que o seu corpo vai se manifestar. E o mais importante que você precisa entender, o seu corpo se manifesta de forma diferente de acordo com cada padrão vibracional da emoção que você está resgatando. Se você está pensando em alguém que você ama, o seu corpo vai manifestar uma sensação de bem-estar, de plenitude, de calma, de tranquilidade, de equilíbrio. O seu corpo vai manifestar emoções positivas. Se você está trazendo uma emoção de algo que foi vergonhoso, que foi humilhante, que foi doloroso, você vai perceber que o seu corpo chega a se contrair, certo? Você vai perceber um aperto na boca do estômago, um aperto no peito, um incômodo
no seu corpo como um todo, uma sensação de enclausuramento, que pode ser grande ou pequeno de acordo com a intensidade da emoção, mas você percebe no seu corpo uma emoção negativa, certo? Então, entenda, todas as nossas emoções estão manifestadas no nosso corpo de alguma forma. Para que serve a EFT e por que ela é tão eficiente? Opa, vamos lá. Essa técnica, ela consiste, né, de toques energéticos em partes do corpo pré-determinadas que atuam como pontos de contato com os meridianos, promovendo a dissolução desse adensamento energético causado pelas memórias traumáticas. Então, você entenda o seguinte, quando você passa por uma memória que foi dolorosa, essa memória já está no seu corpo impregnada. E essa memória, ela vai ser acionada toda vez que algum acontecimento acionar o gatilho daquela memória. Quando a sua mente fizer alguma correlação com o que está acontecendo agora, com aquela memória passada, você vai sentir aquela situação se manifestando no seu corpo, certo? Então, o que a gente precisa? Desses toques energéticos, né? Nesses pontos para dissolver, porque essas memórias, conforme a gente vai retroalimentando, elas vão se adensando. É como se a gente fosse colocando fermento naquela memória e ela fosse ficando forte, né? Cada vez mais forte, até que ela se transforma em carne, em matéria, certo? Quando isso acontece? Quando isso vira uma doença. Quando eu transformo uma memória numa doença física, certo? Os tumores, por exemplo, são adensamentos de memórias extremamente traumáticas que foram retroalimentadas em torno de 10 anos ali e que elas foram tão adensadas que vieram para o corpo físico, porque o nosso corpo físico é o nosso corpo mais denso, é o corpo que vibra menos, então elas brotam no corpo físico. Para quê? Para que você possa tomar consciência de que existe algo emocional que precisa ser visto, que precisa ser cuidado, que precisa ser reconhecido, para que você possa liberar aquela emoção. Quando isso não acontece, algumas pessoas podem ficar incapacitadas, né, na sua saúde, da sua vitalidade, ou mesmo morrer. Ok? Então, entenda o seguinte: quando a gente está doente, quando as pessoas adoecem, a doença é o seu corpo dizendo: olha, se você olhar para isso agora, se você reconhecer a causa dessa emoção que causou esse adoecimento, nós estaremos curados. Então, o estágio na matéria é o último estágio para a cura. Quando eles vêm para o consciente de alguma forma. Porque antes você já vinha sentindo situações no emocional, você vinha passando por ciclos repetitivos de acontecimentos criados por aquela memória. Mas você, no piloto automático, não tomava consciência daquilo, deixava passar batido, certo? Até que chega um momento que não dá mais para passar batido. Então, aquilo vem para o nosso corpo físico, porque é a forma que a gente tem de tomar consciência. Se eu tivesse me acolhido antes, se eu tivesse buscado ajuda antes, eu não teria manifestado aquela situação no corpo físico. Então, vamos começar a mudar a forma como a gente enxerga o adoecimento. O adoecimento é simplesmente a oportunidade mais clara de desligamento, de cura de uma memória traumática, tá? Então, vamos lá. Quando essas frequências são liberadas, você deixa de atrair para a sua vida a situação ressonante com a memória. Lembra que eu falei lá atrás que quando a gente criou uma memória traumática, ela está armazenada no corpo, e quando a nossa mente começa a perceber que existe alguma similaridade entre o que está acontecendo agora e aquela programação daquela memória, ele vai ligar as duas, ele vai criar
uma terminação neural que vai juntar aquele acontecimento com aquela memória. Então, aquilo acontece, eu sinto, manifesto novamente aquela memória de forma inconsciente e aquilo atrai mais daquelas situações. Então, todas as situações que foram mapeadas e existe uma certa similaridade e foram conectadas àquela memória, elas vão continuar acontecendo na minha vida, para que eu continue alimentando aquela memória traumática. Entenda o seguinte, o universo é vida. Tudo quer viver, inclusive as suas memórias traumáticas. Elas querem viver, certo? Então, elas vão continuar acionando, ressonando, atraindo mais daquilo que para elas é o alimento, que é a situação ou as pessoas que vão gerar em nós os gatilhos para que a gente manifeste mais daquelas emoções. Ficou claro para vocês, gente? Se não ficou claro, coloca no comentário aqui embaixo, a gente vai falando mais sobre isso, tá? Então vamos lá. Nossas memórias negativas estão armazenadas nas nossas células e nosso corpo, causando o bloqueio do fluxo de energia, do nosso fluxo vital, que pode gerar as limitações na vida ou mesmo o adoecimento do corpo físico, como eu havia comentado com vocês. Então, por que a FT ela é tão eficiente em relação às limitações da vida, em relação ao adoecimento do corpo físico? Porque ela promove a liberação do bloqueio energético causado por aquela memória. Importante entender, a gente vai falar mais sobre isso mais lá na frente. Se eu só tratar os sintomas com a FT, eu vou ter somente o alívio dos sintomas. Eu só tenho a cura quando eu atuo na causa. Então, vamos lá. Eu tenho sempre crises de enxaqueca. Não tenho, mas faz de conta, né? Tenho sempre crises de enxaqueca. Quando eu estou em crise de enxaqueca, eu vou lá e faço a minha rodada de FT e a minha cabeça para de doer. Maravilhosamente eu fico bem. Beleza. Mas daqui a pouco, semana que vem, mês que vem, eu estou de novo com uma nova crise de enxaqueca. E aí eu vou e faço FT de novo só para dor de cabeça, sem aprofundar. Eu vou sempre estar trabalhando no sintoma, aliviando o sintoma, mas as enxaquecas vão continuar voltando. E um detalhe importante, se eu parar, né, de manifestar a enxaqueca, o meu corpo é extremamente inteligente. Ele vai arrumar uma nova forma de manifestar a causa da enxaqueca em outro lugar, com uma crise diferente, para chamar a minha atenção, para que eu olhe para a causa e não fique somente trabalhando nos sintomas. Então, vamos lá. Como eu causo a cura da enxaqueca? Eu preciso fazer uma investigação, um processo de autoconhecimento para entender qual é a causa. Como eu faço esse mapeamento? Você vai pegar um caderninho, uma folha de papel e você começou a enxaqueca. Como é essa enxaqueca, você vai descrever. Mas o mais importante, você vai descrever o momento que você está vivenciando agora. O que aconteceu de diferente que surgiu a dor de cabeça? Você se estressou? Você teve alguma notícia? Você vai começar a mapear tudo isso. Conforme você vai mapeando, você vai começar entendendo o padrão. Quando você começa a entender o padrão, você começa a ir mais fundo na raiz, entendendo o porquê disso. A gente usa algumas palavrinhas muito importantes para a gente fazer esse aprofundar nas causas, né? Então, vamos lá. Se eu tenho uma crise de enxaqueca, né? E aí eu percebi que toda vez que eu recebo a ligação de uma determinada pessoa, pouco tempo depois, a minha enxaqueca se manifesta. Opa, caramba, toda vez que essa pessoa fala comigo, eu tenho enxaqueca. Pouco tempo depois, a enxaqueca aparece. E a relação com essa pessoa?
sinto por essa pessoa? Quando ela me liga, qual é a sensação no corpo que aquela ligação me dá? É de prazer? É de incômodo? E aí você vai trabalhando a FT nessas percepções. E a própria técnica vai trazendo para o consciente o porquê. Vocês vão perceber que conforme vocês vão utilizando a técnica, né, nesse aprofundar, as memórias vão brotando, respostas vão surgindo, o seu corpo vai liberando para você. Se você faz a pergunta, o seu corpo te responde. Ele pode responder, a princípio, com um incômodo em algum outro lugar do corpo. E aí você vai, traz a sua atenção para aquele lugar do corpo e pergunta, fazendo a FT, o que esse incômodo nesse lugar quer me dizer? Qual é a memória que está nesse lugar, que está se manifestando através desse incômodo? E continua fazendo as rodadas de FT, aprofundando nas perguntas. Percebeu alguma coisa? Percebeu um sentimento? Percebeu uma memória mesmo de uma situação que talvez não tenha nada a ver com o que você começou a tratar? Ok. Lembra que eu falei que as memórias vão criando conexões com situações que têm alguma similaridade? Então, pode ser que você esteja fazendo, por exemplo, uma FT para uma situação financeira e você tenha trazido a memória de algo que alguém falou para você na sua infância, que não tinha nada a ver com dinheiro diretamente, mas aquilo causou um impacto tão grande que bloqueou o seu fluxo financeiro. Como a história que eu contei para vocês do se eu tiver dinheiro, se você tiver dinheiro, você vai ser um nojo, entendeu? Então, você se permita ir navegando pelas percepções, se permita sair do racional e deixar o seu subconsciente se manifestar através das percepções que vão brotar através da FT, tá? Então, vamos lá. Quais são os pontos da FT? Mas antes, a gente vai falar que é importante que a emoção esteja presente. Então, vamos lá. Quando você trabalha com FT, se a gente está trabalhando liberação de emoção, eu preciso estar na emoção. Eu preciso estar sentindo. Por que a gente faz FT quando está com dor? Porque a dor está se manifestando, a frequência está ali se manifestando. Você identificou uma emoção e não pôde trabalhar agora. Porque você está no meio de um monte de gente, você não vai ficar lá, as pessoas falando e você, né, igual aqueles macaquinhos, você não vai fazer isso. Você vai buscar um outro momento para trabalhar. Tudo bem, mas sabendo que você vai precisar acessar aquela frequência. Você vai precisar acessar aquela emoção de incômodo naquele momento. Você vai revisitar aquele momento, sentir novamente aquela emoção e aí você vai aplicar a FT. Diferente de outras técnicas, a FT ela não vai trabalhar no positivo, ela vai trabalhar no negativo, certo? E entendam, o trabalhar no negativo é mais uma maneira de você permitir que o seu subconsciente se manifeste, de trazer consciência para o que está atrás dos sintomas. Então, vamos lá. Diferente de outras técnicas, é importante que o foco do trabalho sejam as memórias negativas. Vamos colocar para fora tudo o que sentimos e pensamos sobre a situação que está sendo trabalhada. Então, vamos lá. Se eu estou trabalhando aqui eu tive um problema com um parente ou alguém que é importante para mim, essa pessoa me falou coisas que me machucou profundamente. E eu vou trabalhar essa memória. Então, né, eu comecei, por mais que fulano tenha dito coisas que tenha me magoado, vamos dizer que a emoção seja mágoa, tenha me magoado e eu sinto essa mágoa no meu peito, como se fosse uma nuvem escura, ou então como se fosse um aperto, se manifestando através de um aperto no peito, e essa mágoa, ela esteja se manifestando no nível 7, tá? Ainda assim, eu me amo, me aceito profundo e completamente. Estou eu batendo, ó, no ponto do karatê, tá? A gente vai falar mais sobre os pontos. Estou batendo. Não dá, ó, não é fazer carinho, não, tá? É bater de forma energética, mas também não é se estapear,
Não é autoflagelo, tá bom? Então, você vai, fez 3 vezes a rodada, você vai. Quando fulano me falou isso, eu me senti tão magoada. Nossa, eu faço tudo por essa pessoa, eu estou sempre disponível e ele está sempre me tratando desse jeito, me deixando magoada, fazendo doer meu peito, me deixando triste. Nossa, a minha vontade quando ele faz isso é de ir embora e nunca mais voltar. Cara, e você vai manifestando, deixa o seu subconsciente se manifestar. E filho da, né, vai se, né? Cara, eu tenho vontade de pular no pescoço dele, apertar, e que ódio que eu sinto quando ele faz isso. Meu Deus do céu, cara, eu não mereço isso. Caramba, eu faço tudo por essa pessoa e parará. Vai descarregando mesmo, deixa o seu subconsciente botar para fora. Esse botar para fora é importantíssimo, porque vai levar você para esse aprofundar da causa, entendeu? Você vai começar a perceber que você vai falar de coisas que não tem nada a ver com aquilo. Porque eu sinto raiva, porque quando o outro fulano falou isso de uma outra coisa, eu me senti também magoada e eu também fiquei com raiva, eu também queria pular no pescoço. As coisas vão brotando, gente. Deixa o seu subconsciente se manifestar. Fez as rodadas, depois vocês vão entender como a gente faz para mapear tudo isso, tá? É que eu vou falando, né, gente? Então, o que vocês têm que entender? É sempre o negativo. Vocês não vão falar, não vão trabalhar a FT com mas eu sei que é só uma percepção e eu perdoo, ou eu aceito, porque cheio de raiva aqui dentro, mas fazendo de a iluminada, bancando de a iluminada, a mentalidade expandida, né? O mestre ascenso, entendeu? O próprio Buda encarnado, quando tá cheio de raiva dentro, cheio de mágoa, só que aí você cria, né, bloqueios para não ver as suas dores, para não identificar o que você está sentindo, porque sentir raiva é feio, né? Ter inveja de alguém é pecado, né? Odiar alguém, nossa, pecado mortal, não vou para o céu, não posso odiar ninguém. E com tudo isso, a gente vai impedindo a cura dessas emoções, a liberação dessas emoções em nós. E aí a gente fica vivendo vezes e vezes e vezes mais situações que vão criar mais dessas memórias para gente, tá? Então, esse é o momento de colocar tudo para fora, beleza? Então, a gente vai agora falar dos pontos da FT. Ponto do karatê. Yeah! Ponto do karatê. Topo da cabeça. Entre as sobrancelhas. Têmpora. Ossinho abaixo dos olhos. Entre nariz e boca. Entre boca e queixo. 2 dedos abaixo da clavícula. Clavícula, 2 dedos abaixo. 4 dedos abaixo da axila. 4 dedos abaixo da axila. Normalmente, onde as mulheres colocam o sutiã, tá, gente? Ali. São esses os pontos que a gente vai trabalhar. E esses pontos são responsáveis por liberar energia em todo o nosso corpo, tá? Ponto do karatê. É nesse ponto que a gente faz a frase de abertura da rodada. E a gente só vai tocar no ponto do karatê nesse momento, no início da rodada. Qual é a frase que abre a rodada de FT? Por mais que eu, dor ou emoção, ainda assim me amo, me aceito e me respeito profunda e completamente. Vamos entender o seguinte: é a emoção ou a dor, como essa emoção e a dor está se manifestando e qual percentual de 0 a 10 você está sentindo dessa dor, tá? Como identificar as emoções e a intensidade. Vamos lá. Aqui, vocês estão me vendo, gente? Vamos botar aqui. O ideal é que realize a FT, como eu disse, lá no momento da emoção.
Cara, fiquei puta agora, vou fazer FT agora. Mas não posso porque tem um monte de gente do meu lado. Ok, vou anotar no meu caderninho de notas no celular a situação e a emoção, porque depois eu vou revisitar isso. Eu não posso esquecer, porque se eu esquecer, isso continua vibrando, tá? Então vamos lá. Mas caso isso não seja possível, você precisará revisitar a situação e trazer de volta toda a carga emocional envolvida nela. Você vai entender o que está sentindo, caso seja uma emoção. Se for uma dor, você irá se concentrar no local da dor. Aí você vai perguntar: que dor é essa? Que emoção é essa? Ah, eu estou sentindo. Cara, é raiva. Estou sentindo raiva. Como essa raiva está se manifestando? Ah, essa raiva ela vem como se fosse uma onda assim no meu, através do meu corpo. Eu percebo ela como uma onda de raiva assim. Beleza. E qual é a intensidade? Nossa, é 10. A minha vontade, eu quase não estou conseguindo me segurar e pular no pescoço dessa pessoa. Eu quase não estou conseguindo me segurar e pegar o telefone e esculhambar essa pessoa. Então é 10. Beleza. Se for uma dor, né? O que eu estou sentindo? Ah, eu estou sentindo um incômodo aqui no trapézio, no meu pescoço e no trapézio. Como essa dor se manifesta? Ah, se manifesta com fisgadas. Toda hora vem uma fisgada forte que dói muito. Qual a intensidade? 8. 8. Beleza, você mapeou. Então, vamos lá. A gente vai iniciar a rodada. Então, depois de tudo mapeado, você vai para o ponto do karatê. Apesar de eu estar sentindo raiva por aquilo que o fulano me falou, uma raiva que vem como uma onda, tá no nível 9, ainda assim eu me amo e me aceito e me respeito profunda e completamente. Você vai repetir mais 2 vezes para iniciar a rodada. Se eu estou sentindo uma dor, né? Então vamos lá. Apesar de eu estar sentindo essa dor no pescoço, uma dor que pinça no nível 7, ainda assim eu me amo, me aceito e me respeito profunda e completamente. Mais 2 vezes, completando 3. Fiz. Abri a sessão. Agora eu vou começar a bater nos pontos, cerca em média, não precisa contar, gente, mas isso em torno de 12 vezes em cada ponto, tá? Então eu vou lá. O que eu faço? O que eu começo? Essa raiva que eu estou sentindo de fulano, nossa, essa raiva que vem como uma onda toda vez que eu lembro do que ele fala, que me dá uma vontade de pegar o telefone, mas esculhambar ele. Como ele pode falar assim comigo? Quem ele pensa que é para falar desse jeito comigo? E aí você vai botando tudo para fora, né? Batendo nos pontos. Segunda rodada. Vai, você vai fazer 3 rodadas. Aí você vai. Parou. E aí, o que você vai fazer? Você vai voltar lá na situação do fulaninho. Você vai parar e rever aquela situação e mapear novamente o que você está sentindo. Pode ser que você veja a situação e não sinta mais nada. Não sinto raiva, não sinto nada. Como se nada tivesse acontecido. Beleza. Ou então, eu olho, cara, eu não estou mais com raiva, mas eu estou sentindo uma tristeza tão grande. Ok, você vai abrir mapeando essa tristeza. Então, vamos lá. Eu sinto. Como é que essa tristeza vem? Ah, ela aperta o meu peito. Ok. E quanto dessa tristeza? Ai, um 8. Eu chego a estar com vontade de chorar, só de lembrar. Ok. Por mais que eu me sinta triste com a situação com o fulaninho, uma tristeza que aperta o meu peito, de nível 8, ainda assim eu me amo, me aceito e me respeito profunda e completamente. Terminei as 3, inicio aqui a rodada. Nossa, eu lembro dessa situação agora e me dá uma vontade de chorar, uma tristeza, um aperto no peito. Eu realmente não consigo entender o que eu fiz para merecer uma resposta dessa, para merecer uma reação dessa. Caramba, eu estou sempre tão disposta
disponível. Eu faço tudo por essa pessoa. Eu faço até o que eu não quero fazer para agradar essa pessoa. Puta que pariu, que babaca que eu sou. Mas, ok, continuo na tristeza. Parei, respira. O que eu descobri nessa rodada? Opa, eu faço tudo por essa pessoa. Eu passo por cima de mim para agradar essa pessoa. Qual é a causa? Qual a causa que se manifestou ali? Por que que eu estou tão triste? Por que que eu fiquei com tanta raiva daquilo que foi mostrado para mim? Porque eu não me respeito. Porque eu coloco o outro acima do meu bem-estar, acima da minha verdade interior. Eu abro mão da minha verdade para favorecer o outro, e isso me causa dor. É essa a raiz dessa situação. Então, o que que eu vou fazer? Por mais que eu tenha o hábito de colocar a satisfação dos outros em detrimento à minha, por mais que eu não seja íntegra com a minha verdade e acabo abrindo mão daquilo que eu acredito para agradar o outro, ainda assim eu me amo e me aceito profunda e completamente. E vou fazendo a rodada. E aí eu entendi que, opa, peraí, eu faço isso porque eu tenho medo de ser abandonada pelas pessoas. E se eu não fizer aquilo que as pessoas querem, eu tenho medo que elas vão embora da minha vida. Opa! Aprofundei um pouco mais. Por mais que eu tenha medo de ser rejeitada, se eu não fizer tudo o que as pessoas querem de mim, ainda assim eu me amo, me aceito e me respeito profunda e completamente. E aí eu começo a trabalhar nessa nova crença limitante que foi identificada, entendeu? E aí você vai trabalhando e você vai aprofundando. Você vai trabalhando várias vezes até que você não sinto nada. E aí você vai acompanhando durante os dias, você vai acompanhando esse processo e vai começar a perceber que o seu comportamento vai começar a modificar em relação às outras pessoas. Você vai começar a valorizar mais a sua verdade e não a verdade do outro. Você vai começar a se posicionar de uma forma mais assertiva. Você vai começar a ser mais honesta com você mesmo. E aí, nunca mais você vai atrair situações como aquela situação que você teve com o fulaninho, por exemplo, que causou tanta mágoa, tanta dor. Aquela mágoa foi embora, o padrão foi embora e você consegue trabalhar outras questões, você evoluiu, você desenvolveu e você trouxe uma requalificação energética para a sua vida, porque situações como aquelas não vão mais acontecer. Esse é o poder da FT, tá, gente? Então vamos lá. Você pode, ó, você vai batendo, vai dando voz à sua emoção, à sua dor, coloca tudo para fora sem filtros, mas sempre atento. É um trabalho de formiguinha, de você descobrir quais as suas reais motivações por trás de tudo que você faz, de tudo que você atrai para sua vida, tá bom? Você pode perceber que que algumas situações a emoção pode mudar. A dor pode passar para outro lugar, por exemplo, e a emoção pode mudar, como eu falei, né? De mágoa para tristeza. Vai alterando a fala, batendo nos pontos para o que está sentindo no momento. Não use o racional e permita ao seu subconsciente se manifestar. Finalização. Realize as 3 rodadas completas, batendo em todos os pontos. Pare. Inspire pelo nariz, expire pela boca e revise a cena inicial ou a dor, tá? Revise a situação, se for algo mental ou emocional. Veja se você ainda se sente incomodado com o ocorrido ou mesmo se o incômodo ainda é o mesmo ou uma nova percepção. Se for necessário, recomece. Se for o mesmo incômodo ou se a dor ainda permanecer, você vai perceber que se ela era uma dor 7, ela agora está 4, 3. Ela já reduziu e você vai fazendo até zerar, tá bom?
flashes de memórias. Para algumas pessoas, eu, por exemplo, sou muito sensível a essa técnica. Então, ela traz para mim muitos flashes de memórias de outras vidas, de pessoas que eu não conheço, de situações que eu não vivi, de lugares que eu não estive. E você pode começar a acessar essas informações de vidas passadas, porque aquilo que você está trabalhando naquele momento foi criado numa outra vida, numa outra trajetória, ou às vezes com a sua ancestralidade. Mas ela está dentro de você, ou com um coletivo com o qual você vive, que você está ligado mais diretamente. Então, isso está dentro de você. Por exemplo, eu posso estar aqui fazendo EFT para uma dor no peito, umas fisgadas no peito que eu tenho de vez em quando. E aí eu estou fazendo, vem uma memória de um índio dando uma flechada no peito de um português. Eu olho aquilo, cara, que bizarro. Que isso? Não, numa outra vida, eu era aquele português que recebia a flechada no peito e ainda sinto aquela dor. Ainda existe em mim aquela memória. Eu trouxe comigo aquela memória que se manifesta em fisgadas, umas fisgadas horrorosas no meu peito. E aí eu trabalho a percepção da imagem que me trouxe. Se ela me trouxe alguma emoção, é aquela emoção que eu vou trabalhar, tá? Não é racional, gente. Não adianta vocês quererem trabalhar com memórias querendo usar o racional. Não, nem sempre vai fazer sentido para vocês. Às vezes, sim, às vezes vai fazer todo sentido, mas muitas vezes não vai fazer sentido algum. Simplesmente deixe o subconsciente se manifestar, certo? Então, vamos lá. Se você começar a ver pessoas, situações ou mesmo locais que não reconhece, mantenha a concentração no que está sentindo, continue a limpeza e deixe a memória ir guiando a sua fala, as suas emoções, tá? A grande sacada. Essa é uma técnica incrível que precisa ser praticada no nosso dia a dia. Mas o que vai ditar o nível das liberações é o quanto de autoconhecimento você é capaz de desenvolver. É aquele aprofundar. Se você se concentrar somente nos sintomas, você vai receber o alívio sempre que desejar, mas para a cura, você vai precisar persistir e chegar à causa, a memória raiz que causa aqueles sintomas. Eu vou parar de compartilhar aqui, certo? Eu espero que vocês tenham entendido como eu, Renata, trabalho a técnica da EFT. Como eu tenho resultados incríveis com a técnica da EFT. Vocês vão sentir, vocês podem começar a bocejar enquanto estão fazendo, a lacrimejar enquanto estão fazendo. Vocês podem sentir vontade de chorar, vontade de rir. Vocês podem sentir dor pelo corpo inteiro. Vocês podem sentir uma sensação de incômodo incrível. Tudo isso faz parte da sensibilidade à técnica, é o que a gente chama de catarse. Simplesmente permita que as emoções fluam. Não trave absolutamente nada. Simplesmente deixe que a coisa aconteça. Deixe que o seu subconsciente se manifeste. E aí sim você vai ter 100% de aproveitamento com a técnica. Bem, se você curtiu esse vídeo, comenta aqui embaixo. É um vídeo longo, mas eu achei importante trazer isso para vocês. Grande beijo, a gente se vê na próxima. Tchau!